Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Bom dia, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Um privilégio, uma grande oportunidade estarmos levando a palavra do Senhor, uma palavra que transforma vidas, né? Palavra que liberta, que a palavra de Deus tem esse poder. Então, toda segunda-feira, das 7h30 às 8h, aos sábados também nós temos o nosso programa. Você que tem parente, né? Por exemplo, na segunda-feira muitas pessoas vão trabalhar, outros vão estudar, então não dá para acompanhar o nosso programa. E você pode estar assistindo aos sábados também, das 7h30 às 8h. Então quero mandar um abraço a todos vocês que têm acompanhado o nosso programa. Divulgue nosso programa, meu amor. Então você tem uma grande oportunidade, né? Talvez você não está no caminho do Senhor Jesus Cristo, ou você que até mesmo está no caminho do Senhor, tem a sua igreja, tem assistido o nosso programa, tem se identificado com o nosso programa, você possa, em nome do Senhor Jesus, divulgar também, né, para uma pessoa que não conhece Jesus, e para que essa pessoa possa estar assistindo o nosso programa, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé está aumentando. Por exemplo, hoje, ao término desse programa, a tua fé vai aumentar um pouco mais. Para que nós precisamos de fé? Nos momentos difíceis da nossa vida, não adianta, por exemplo, pensamento positivo. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, não adianta pensamento positivo. Pensamento positivo, ele vai, né, e vem. Então, fica aqui naquela ociosidade, né? Então, nós precisamos ter uma plena convicção da nossa fé. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé hoje, e eu creio que ao término desse programa, você vai sair com uma vontade muito grande de lutar pelos seus problemas, né, continuar nessa batalha, porque muitas vezes a pessoa que tem um pensamento positivo e não tem fé, ela vai até um determinado momento naquela luta e depois ele para. Agora quem tem fé não para, ele vai vencendo os obstáculos da vida e vai conquistando em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, meu amado, eu quero que você assista agora uma vinhetinha que fala, né, da nosso trabalho. Nós temos, por exemplo, né, no YouTube, a nossa TV no YouTube, pode estar acessando, né? Então, logo após essa vinheta, nós retornaremos, estaremos falando sobre fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, nós somos da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. E neste momento nós gostaríamos de convidar você para participar dos diversos eventos que nós temos na nossa igreja. É isso mesmo, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do nosso ministério através da nossa página no Facebook, Ministério Aviva as Nações, onde ali você vai encontrar muitas fotos de mover de Deus, tanto na igreja sede, como nos núcleos, nos avivalares. Eu tenho certeza absoluta que você será impactado pelo poder de Deus. É isso aí. Também gostaria de estar falando sobre o nosso canal no YouTube, onde você vai estar acompanhando ali vários vídeos de pregações, o nosso programa Transformando Vidas, peças e muito mais. E também, não se esqueça, lá no YouTube, dá um like, se inscreva no nosso canal e compartilha ele. Nós temos também a nossa página no Aviva Jovens. Lá você pode acompanhar todos os nossos eventos focados nos jovens, para que eles venham, em nome de Jesus, colaborar para a transformação da nossa geração. Aviva as Nações 2016, você é um de nós. Glória a Deus. Então você assistiu a vinhetinha
nosso trabalho, né, no Face, no YouTube. Então você pode estar acessando aí e nos seguindo, né? Eu creio que vai ser uma bênção na tua vida. Nós teremos também nosso congresso, Congresso do Avivamento para as Nações. Nós estamos aí com um grande número de caravanas, estarão indo para a cidade de Caraguatatuba. Então você é o nosso convidado especial. Nós estamos aí na semana do congresso, nosso congresso agora 19, 20, 21, que você possa, dá tempo, né? Entre em contato conosco, você quiser ir, você de Poços de Caldas, essa região, pode ir com o seu carro, né? Entre em contato, ver como é a forma de pagamento e tal. Então nós estamos esperando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Amado, nós vamos falar sobre fé. Veja bem, eu gostaria que você abrisse comigo a tua palavra em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então veja bem, claro que nós vemos, né, no decorrer da nossa vida, enquanto nós não temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, as pessoas elas misturam fé com crendice popular, né? Crendice popular é aquilo, vou dar 3 toques e tal, é mais uma superstição e tudo. Então não confunda fé com crendice popular ou superstição. Fé não tem nada a ver com isso, e nem pensamento positivo, porque muitas vezes nós estamos tendo aí um pensamento positivo, claro que, né, é normal. Tomara que você possa ter. Aliás, a pessoa que tem fé, ela sempre está com um pensamento positivo, porque a fé não deixa você entrar nessas situações, né? Ser uma pessoa negativa, uma pessoa melancólica, uma pessoa que está aí constantemente triste, desanimada com a vida. Isso é um problema, não somente para a pessoa, mas todas aquelas pessoas que convivem com você. Se você está vivendo esse momento, é cruel, né? Imagina você conviver com uma pessoa a todo momento, né? Aquela tristeza, aquele pensamento ali, né? Totalmente ao contrário. Aquilo ali traz para o ambiente, né? Onde trabalha, aonde estuda, aonde mora, um ambiente cruel, um ambiente, né, cheio de doenças, cheio de angústia, de tristeza. Então nós temos que tomar cuidado, tá? Porque o que nos orienta, Deus já deixou a sua palavra. Você pode falar, mas isso é para vocês religiosos. Não, Deus deixou a Bíblia para todos nós. Agora, se você tem seguido outras coisas, é complicado. Então você vê que quando o homem deixa Deus de lado, porque é impossível falar que tem Deus, viver com Deus, se deixa a sua palavra de lado. Como que nós somos orientados por Deus? Através da sua palavra, não é por pensamentos. Porque muitas vezes você tem um sentimento, tal, você acha que esse sentimento, ele é, né, eu tenho um sentimento assim que Deus, tal. Então a gente tem que tomar cuidado com o sentimento, que a nossa mente nos engana muito. Então a palavra de Deus nos conduz. Se a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem da palavra de Deus, é porque é assim. A fé não vem por crendice, porque alguém me falou, porque alguém fez isso. Porque isso aí pode entrar na tua mente e funcionar da seguinte maneira: você tem, né, por exemplo, você está atravessando um problema agora, está atravessando um problema aí para desemprego, está atravessando um problema aí familiar, está atravessando um problema de doença. O que é o pensamento positivo? O pensamento positivo funciona da seguinte maneira: vem alguém e diz assim para você, olha, puxa vida, por exemplo, você está doente, eu conheço uma pessoa que teve esse problema teu e foi curada, né? Tá lá, tomou medicamento, foi curado. Aí você fica tudo animado, puxa vida, eu vou ser curado, que legal,
bacana, tá? Aí vem outro e fala, eu conheço uma pessoa que morreu com esse mesmo problema que você tem. Aí você já muda, né? Então esse é pensamento positivo. Quando nós andamos pela fé, nós não andamos por aquilo que nós vemos e nem por aquilo que nós ouvimos de alguém. Nós andamos por aquilo que a Bíblia fala. Então por isso que é muito importante nós termos uma maturidade espiritual. Isso vem como? Exemplo, você só vai à igreja uma vez por semana, tá? Uma vez por semana. Aí durante a semana você está todo envolvido com teus estudos, com o teu trabalho, e dentro do teu trabalho você ouve muitas pessoas, né? Onde você estuda também. Então aquilo ali está entrando na tua mente, está entrando na tua mente. Aí nós ouvimos filosofias, ideologias, pensamento, uma série de coisas, está entrando na nossa mente. Mas aquilo ali não simplesmente entra, aquilo ali vai se tornando uma barreira contra a nossa fé. Porque, infelizmente, tudo aquilo que você ouve, você pode começar a prestar atenção, parece que te leva ao contrário a Deus. E na realidade está construindo uma barreira na tua mente. Então nós precisamos ter um equilíbrio, né? Nós temos que ter um equilíbrio. Uma coisa, o nosso corpo biológico precisa ter um equilíbrio, né? Porque senão você acaba destruindo o teu próprio corpo físico. Então a nossa vida espiritual, da nossa mente, nós precisamos ter um equilíbrio. Então, por exemplo, eu costumo dizer uma frase que Deus, né, nos deu. Eu sou, né, ou eu serei o resultado daquilo que eu estou ouvindo. Nós temos que tomar cuidado. Porque nós atravessamos por períodos difíceis na vida. Talvez o teu problema não é o meu problema, mas todos nós estamos, em uma área da nossa vida, nós estamos atravessando um problema. Todos nós, todas as pessoas estão. Então, como que nós vamos lidar com esse problema? Esse problema pode ser uma destruição na nossa vida, pode ser o fim, ou pode ser também um degrau para eu crescer um pouco mais na minha vida espiritual. Existem pessoas que quando estão passando um problema, na realidade elas recuam, elas descem, né? Aí elas entram em depressão, elas pensam, né, em situações cruéis, começam também a atingir outras pessoas. E tem pessoa que ela usa isso para crescer espiritualmente. Então ela entra naquela luta, sabendo que vai sair daquela situação mais vitorioso do que era. E como que nós podemos chegar na situação? Através da fé, tá? A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, tá bom, minha amada? Então quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quando, por exemplo, você é uma pessoa totalmente envolvida nas coisas do Senhor, muitas vezes você chega à igreja, né, tá vendo ali o pastor ou o missionário pregar, você fala assim, puxa vida, eu gostaria de ter a fé que esse homem tem. Por que ele tem uma fé maior do que a tua? Porque ele está mais envolvido nas coisas de Deus do que você. Então, você vem uma vez por semana à igreja, durante a semana toda a tua mente está sendo bombardeada, programa de televisão, as redes sociais, muitas vezes só ouvindo coisas ruins ali, aquilo aí vai afetando. Porque da mesma maneira que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a incredulidade também vem pelo ouvir alguma coisa. A incredulidade entra na tua mente. E quando a incredulidade entra, você não tem força para lutar por aquele problema. Você vai perdendo adiante de situações, você cria até uma fobia daquilo. Porque você não tem força para lutar por aquilo. Você já está aí considerando um derrotado. Já está vendo ali, por exemplo, o fundo do poço. Então nós temos que tomar cuidado. E a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então não sei se você lembra, quando nós começamos o programa, nós falamos, olha, ao término desse programa, você vai sair
com mais fé do que entrou, né? Quando começou ali ouvir esse programa. Então, por quê? Porque você está ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Então, nós lemos aqui o texto em Romanos 10, versículo 17, né? Que fala que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, quando você vai à igreja, fica atento ali, senta, né? Procura sentar num local onde as pessoas não ficam ali mexendo para lá e para cá, porque elas podem tirar a tua atenção, é uma estratégia do diabo isso. Então, quando a gente vai à igreja, a gente está assistindo um programa de televisão, nós temos que estar muito atento, né? Por exemplo, você está aí sentadinho, ouvindo o programa, bem atento. Então, é para que você possa não somente ouvir, mas entender, que o milagre está no entender aquilo. Então, você hoje está entendendo um pouquinho mais sobre fé. Então, você está ali, né? Chegou na igreja, procura aquele local onde as pessoas não ficam movimentando, um local que dê para você entender aquilo que for pregado. Então, todas as vezes que você vai e é pregado a palavra do Senhor, né? Alguém abre a Bíblia ali, está pregando a palavra do Senhor, a tua fé está aumentando. E a fé aumentando, ela vai funcionar como uma força na tua vida, diante de situações que você ou está vivendo ou vai viver. Então nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos a notícia ruim. Tomara que eu não tenha nenhuma notícia ruim. É impossível. Todos nós, no momento da nossa vida, nós vamos ter situações adversas. Claro. Mas e aonde vai a fé em tudo isso? Vai nos fortalecer para nós sairmos daquela situação mais vitorioso do que nós estávamos, ou mais fortalecido do que nós estávamos. Então você vê a importância da fé. Então, quando nós andamos pela fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, Hebreus fala sobre a fé dos homens de Deus, a fé de Abraão, a fé de Noé, vai falando ali os homens, né? Chamado ali o capítulo dos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé. Então, no primeiro versículo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Então, a fé, ela vai na frente daquilo que eu estou vendo. Então, isso ajuda. Por quê? Porque na realidade, as pessoas elas vão muito por aquilo que vê, né? Vê ou ouve de alguém aquele pensamento positivo e de repente, se ela ouvir ou ver, se deparar com outra situação controverso aquilo que ela está vivendo, ela já fica desanimada, ela para de lutar. Então a fé é diferente. Então eu creio. Então existe dentro de nós uma força tão grande que vem do Senhor, porque a fé também é um dom, tá? É um dom. Então, à medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, vai tendo ali uma vida com o Senhor, aí vem também um dom da fé. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, onde fala sobre os dons espirituais. Então, à medida que eu vou ouvindo a palavra do Senhor, e aí até você usa até a expressão, esse irmão tem mais fé do que eu. Por que ele tem mais fé do que eu? Porque ele está ouvindo a palavra de Deus bem mais do que você. Ele está mais centrado nas coisas do Senhor. E quanto mais nós estamos centrados nas coisas do Senhor, a nossa fé vai aumentando cada vez mais. Porque eu estou ouvindo, né? Estou ouvindo, estou vendo, estou tendo contato com as coisas. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, a nossa fé está aumentando. Então, ela vai nos ajudar nas situações adversas da vida. Então, a fé, primeiro, ela vem
por ouvir a palavra do Senhor. Romanos 10, 17. Então a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Não é simplesmente um sentimento de pensamento positivo, porque o sentimento muda de acordo com a situação que eu estou vendo ou ouvindo. A fé, ela não muda, porque é algo que está lá no nosso espírito, na nossa alma. A palavra de Deus, ela tem esse poder, né? Para ir ali na divisão da alma e do espírito, ela está focada ali. A palavra de Deus tem esse poder. Então, primeiro, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Segundo, a fé não é algo que eu vejo, mas que eu espero. Então, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Tá? Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, quando nós temos fé, nós vamos, se fortalecendo a cada dia, sabendo que aquilo vai acontecer na nossa vida. Nós vamos fortalecendo a cada dia. E como que nós vamos, por exemplo, aumentando essa fé? Ouvindo a palavra do Senhor. A gente continua ouvindo a palavra do Senhor. Então você está lutando aí por um problema, talvez um problema de desemprego. Tem, infelizmente, atacado o nosso país. Aí você vai, liga a televisão, fala, olha, a fila dos desempregados, pega ali nas redes sociais, uma empresa fechou, não sei quantas pessoas foram mandadas embora. Então você vai só ouvindo notícias ruins, aquilo vai afetando a tua vida. E de repente, você começa a entrar em desespero, porque você tem os seus compromissos. Talvez tenha aí o seu financiamento, talvez tenha o aluguel da sua casa. Então você vai entrando numa situação de desespero. E se você não tomar cuidado, o negócio vai ficando cada vez pior, porque aí vai atacando também, o teu humor, vai atacando a tua vida familiar, as tuas amizades, porque você não sabe se posicionar diante disso aí, Então nós temos que tomar muito cuidado. Então a fé, quando você tem fé, mediante tudo que você está ouvindo, está vendo, ela vai funcionar como algo de Deus na tua vida. Você vai crer, mesmo na situação adversa a qual nós estamos vivendo, fulano está vivendo, mas Deus vai tratar com você de uma forma diferente, porque você tem fé. E lá em Hebreus também, capítulo 11, você vai encontrar ali, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu estou tendo fé, eu estou agradando o Senhor. Eu não estou agradando a Deus. Porque, por exemplo, se você não tem fé em Deus, você está desconfiando de Deus. Você está desconfiando. Isso é um perigo, a mesma coisa você dizer para mim, tudo que está aqui é mentira, eu não confio nisso. E você gostaria de ouvir isso, por exemplo, de alguém? Você prometesse algo para alguém, aquela pessoa falasse, não acredito nisso não. A mesma coisa, quando nós não temos fé, nós estamos desacreditando em Deus. Isso é muito perigoso. Então, sem fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Então, quando nós estamos tendo fé, nós estamos confiando. Eu estou confiando num Deus, que Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima aí daquilo que você ouviu do médico. Ele está acima daquilo que você ouviu aí do teu patrão, do teu ex-patrão. Ele está acima de tudo. Ele está acima daquilo que você ouviu do advogado. Ele está acima de tudo. Então, quando nós temos fé, nós estamos colocando aquele problema nas mãos do Senhor. Porque antes estava na mão do homem. Não era? Um homem é limitado. Ele não pode fazer. Ele pode ir até um determinado local. Dali ele não pode fazer mais nada. Por isso que a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Agora, é impossível crer se não tiver fé. É impossível. Então nós vamos colocar diante de Deus essa situação. E eu, já sou aí servo de Deus há quantos anos, servindo, quantos milagres, quantas situações eu já vi.
nós colocamos nas mãos de Deus, onde o médico, né, tinha dado ali a sua palavra, o advogado e outras coisas, tinha dado a sua palavra, deu a palavra de homem, e ele através da oração, crendo que o Senhor ia mudar aquele problema. Quantos milagres nós já ouvimos? Você mesmo tem acompanhado o nosso programa. Quantas pessoas têm vindo aqui e têm falado e têm testemunhado sobre aquilo que nós estamos falando, os milagres, né? Pessoas desenganadas pela medicina, situações assim de livramento. Então veja bem, meu amado, quando nós estamos tendo fé, nós estamos confiando no Senhor. Agora, quando eu não tenho, é a mesma coisa eu estar chamando Deus de mentiroso. Não, eu não acredito nisso, eu não confio nisso. É uma pessoa, na realidade, incrédula. Uma pessoa incrédula, ela é bem longe de Deus. Tá? Deus não é simplesmente um sentimento. Deus é uma convicção na nossa vida. Ele é real na nossa vida. Tá? Então, é muito importante, irmão, que nós entendamos isso. Porque nós vamos usar fé em tudo. Se você não tiver fé, você vai se tornar uma pessoa assim angustiada, vai se desesperar da vida, vai, né, entrar em situações assim totalmente complicadas e vai começar a pedir socorro, né, do ser humano. O ser humano ele também não pode, ele pode ir até, ele é limitado, ele pode ir até aqui, dali ele não pode fazer mais nada, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Nós vamos ter um momento de oração em nome do Senhor Jesus. Pai amado e poderoso Deus, nós oramos, Senhor. Muitas vezes nós tentamos, Senhor, de tudo. Nós queremos usar as crendices, Senhor. Nós queremos usar tudo, Senhor, para que a gente possa sair daquela situação. Nós queremos muitas vezes usar o pensamento positivo, as superstições, que tem muitas pessoas que enganam, Senhor, a superstição com fé. E Pai, que, Senhor Deus querido, em nome de Jesus Cristo, mediante essa palavra que foi pregada, Senhor, eu tenho certeza que essa pessoa que está aí nos ouvindo, nos assistindo, possa tomar, Senhor, uma posição de lutar, de continuar lutando, Senhor, por esse problema qual está passando, porque hoje foi desafiado, Senhor. Ao mesmo tempo que nós estamos falando de fé, nós estamos pregando a Tua palavra, que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, Senhor. O Senhor esteja libertando, meu Pai, de todo espírito de incredulidade que as pessoas vêm dando brecha ao dia a dia, porque quando a incredulidade entra, nós não vamos conseguir nada, Senhor. Nós vamos conseguir aquilo que está dentro do propósito do homem e não Teu, Senhor. Pai querido e poderoso, esteja libertando e dando uma semana de fé, meu Pai, em nome de Jesus. Tá bem, meu amado? Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Sábado estaremos aí, que você possa estar assistindo em nome de Jesus. Amém. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações apresenta 10º Congresso do Avivamento em Caraguatatuba, com o tema A Quarta Semente. Venha aprender com a palavra de Deus como levar seus líderes a produzir 30, 60 e 100. Preletores, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Congresso do Avivamento, nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Não perca tempo e faça já a sua inscrição. Oferecimento: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus. Um lugar de avivamento.